Olá meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Pop Curio. E nesse vídeo, pessoal, a gente vai fazer uma pequena homenagem a quem foi uma das maiores cantoras da MPB, Elis Regina. Ela faleceu jovem, porém contribuiu muito para a música brasileira, deixando vários fãs que lembram dela até hoje. Elis Regina ficou marcada por ser uma das maiores vozes da música popular brasileira. Vamos conhecer então um pouco da sua trajetória. Você me pergunta pela minha paixão. A cantora Elis Regina Carvalho Costa nasceu em Porto Alegre em 17 de março de 1945 e faleceu em São Paulo em 19 de janeiro de 1982. Foi uma cantora brasileira, conhecida pela sua competência vocal, musicalidade e presença de palco. Foi aclamada tanto no Brasil quanto internacionalmente e comparada a cantoras como Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan e Billie Holiday, com os sucessos de Falso Brilhante, 1975 a 1977 e Transversal do Tempo, 1978. Elis Regina inovou os espetáculos musicais no país. Foi a primeira grande artista a surgir nos festivais de música na década de 1960 e deslocava-se da estética da bossa nova pelo uso de sua extensão vocal e de sua dramaticidade. Inicialmente, seu estilo era influenciado pelos cantores do rádio, especialmente Ângela Maria. Depois de 4 LPs gravados e sem grande sucesso, Viva a Brotolândia, 1961, Poema de Amor, 1962, Elis Regina, 1963, O Bem do Amor, 1963. Elis foi a maior revelação do festival da TV Excelsior em 1965, quando cantou Arrastão de Vinícius de Moraes e Edu Lobo. Tal feito lhe garantiria o convite para atuar na televisão e pouco tempo depois o título de primeira estrela da canção popular brasileira, quando passou a comandar ao lado de Jair Rodrigues um dos mais importantes programas de música popular brasileira, O Fino da Bossa. Cantou muitos gêneros da MPB, passou pela bossa nova, samba, rock e jazz, interpretando canções como Madalena, Águas de Março, Atrás da Porta, Como Nossos Pais, O Bêbado e a Equilibrista e Querelas do Brasil. Registrou momentos de felicidade, amor, tristeza e patriotismo. Ao longo de toda a sua carreira, destacou-se por cantar também músicas de artistas ainda pouco conhecidos como Milton Nascimento, Ivan Lins, Belchior, Renato Teixeira, Aldir Blanc, João Bosco, ajudando a lançá-los e a divulgar suas obras, impulsionando-os no cenário musical brasileiro. Entre outras parcerias, são célebres os duetos que teve com Jair Rodrigues, Tom Jobim e Rita Lee. Com seu segundo marido, o pianista César Camargo Mariano, consagrou um longo trabalho de grande criatividade e consistência musical e, em termos técnicos, foi considerada a melhor cantora brasileira. Sua presença artística mais memorável talvez esteja registrada nos álbuns Em Pleno Verão, de 1970, Elis, de 1972, Elis, novamente, de 1973, Elis e Tom, 1974, Elis, 1974, Falso Brilhante, 1976, Transversal do Tempo, 1978, Essa Mulher, 79, Saudade do Brasil, 80 e Elis, 80. Foi a primeira pessoa a inscrever a própria voz como se fosse um instrumento na Ordem dos Músicos do Brasil. Em 2013, foi eleita a melhor voz feminina da música brasileira pela revista Rolling Stone.
Elis foi citada também na lista dos maiores artistas da música brasileira, ficando na 14ª posição, sendo a mulher mais bem colocada. Em novembro do mesmo ano, estreou um musical em sua homenagem, Elis, o musical. Elis Regina morreu precocemente, com apenas 36 anos de idade, no auge da carreira, causando forte comoção no país e deixando uma vasta obra na música popular brasileira. Embora tenham havido controvérsias e contestações quanto à causa da morte, os exames comprovaram que a causa foi o consumo de cocaína associado à bebida alcoólica, que provocou uma parada cardíaca. Foi casada com Ronaldo Boscoli, então diretor de O Fino da Bossa, com quem teve João Marcelo Boscoli, em 1970. Em 1973, casou-se com o pianista César Camargo Mariano, com quem teve mais 2 filhos, Pedro Mariano, 1975, e Maria Rita, 1977. Durante os anos 1970, aprimorou constantemente a técnica e domínio vocal, registrando em discos de grande qualidade técnica parte do melhor de sua geração de músicos. Patrocinado pela Philips na mostra Fonos 73, com vários outros artistas, deparou-se com uma plateia fria e indiferente. Distância quebrada com a calorosa apresentação de Caetano Veloso. Respeitem a maior cantora desta terra. Em julho lançou Elis 1973. Em 1974 gravou com Antônio Carlos Jobim o álbum Elis e Tom, 1974. Considerado um dos melhores LPs da história da música popular brasileira. Em 75, com o espetáculo Falso Brilhante, dirigido por Miriam Muniz, que mais tarde originou um disco homônimo, atinge enorme sucesso, ficando mais de um ano em cartaz e realizando quase 300 apresentações. Lendário, tornou-se um dos mais bem-sucedidos espetáculos da história da música nacional e um marco definitivo da sua carreira. Ainda teve grande êxito com o espetáculo Transversal do Tempo, em 1978, de um clima extremamente político e tenso. O Essa Mulher, em 1979, direção de Oswaldo Mendes, que estreou no Anhembi, em São Paulo, e excursionou pelo Brasil no lançamento do disco homônimo, Os Saudades do Brasil. Em 1980, sucesso de crítica e público pela originalidade, tanto das canções quanto nos números, com dançarinos amadores, direção de Ademar Guerra e coreografia de Marika Gidali, Ballet Stagium e finalmente o último espetáculo Trem Azul em 1981, direção de Fernando Faro. Elis Regina morreu na manhã de 19 de janeiro de 1982, aos 36 anos, em circunstâncias trágicas. Sob grande comoção popular, o velório foi realizado no Teatro Bandeirantes, no centro de São Paulo. Depois, o cortejo seguiu pelas ruas da cidade em uma viatura do Corpo de Bombeiros, levando o corpo da artista até o cemitério do Morumbi, na zona sul da capital, sendo acompanhado por cerca de 15 mil pessoas. O laudo médico atestou que a morte da cantora foi em decorrência de intoxicação exógena, causada por agente químico, cocaína mais álcool etílico. Na noite anterior, Elis e seu namorado, o advogado Samuel McDowell, receberam amigos no apartamento dela em São Paulo. Os convidados foram embora por volta das 21 horas e Samuel ainda permaneceu por mais algumas horas. Pela manhã, ambos falavam por telefone e ele notou que Elis passou a falar com voz meio pastosa, balbuciando as palavras, e depois ficou em silêncio. Decidiu então ir até o apartamento, a encontrando caída no chão. Depois de aguardar uma ambulância que demorava a chegar, resolveu chamar um táxi e a levou para o Hospital das Clínicas de São Paulo. Segundo a biografia Elis Regina, Nada Será Como Antes, escrita por Júlio Maria, Samuel tentou reavivá-la, mas a demora de mais de uma hora aguardando a ambulância foi decisiva para a morte. Segundo o livro, a médica responsável pelo primeiro atendimento declarou que os sinais mostravam que a cantora havia chegado aos seus cuidados
tarde demais. O produtor musical Nelson Motta, amigo de Elis, afirmou em uma entrevista à revista Quem que houve uma fatalidade e que ela morreu por acidente de parada cardíaca. Segundo ele, Elis não era uma pessoa que vivesse drogada, que corresse o risco de uma overdose por isso. Bebia pouco, tendo fumado uns baseados no começo dos anos 1970. O laudo da causa da morte foi elaborado por José Luiz Lourenço e Shibli Haddad, sendo o diretor do IML Harry Shibata, médico conhecido por ter assinado 7 anos antes o controverso laudo atestando como suicídio a causa da morte do jornalista Vladimir Herzog, que havia sido preso durante a ditadura militar e foi encontrado morto em sua cela. Essas polêmicas envolvendo Shibata e o fato de Elis não ter histórico de abuso de drogas levaram familiares e amigos da cantora a contestarem o laudo. Um mês depois da morte, o promotor pediu o arquivamento do inquérito.